Agora, voltando à nossa tabela, eu coloquei dessa forma porque existem grandes chances de ser cobrado uma questão na sua prova com base nessa tabelinha aqui, tá bom? Olha lá, escrita pré-silábica, como que funciona? Você tem que guardar o que está aqui na tabelinha. Na escrita pré-silábica, a escrita é uma escrita sem diferenciações interfigurais. Veja que nessa escrita a criança faz a garatuja, faz o desenho icônico, né, faz um outro desenho, só que ainda dentro dessa escrita pré-silábica, ela percebe, ela faz já a diferenciação, ela começa sem diferenciação interfigural, mas ainda nesse processo de escrita, a criança já consegue entender o que é escrever, o que é desenhar. Tá? Acontece que, num primeiro momento, ela mistura tudo. Para escrever, ela mistura número, letra, desenho e tudo mais. E depois, aos poucos, ela vai entendendo que letra é uma coisa, desenho é outra. Ah, Vinícius, mas se ela entende que letra é uma coisa e desenho é outra, por que quando o professor pede para escrever menino, ela faz um bonequinho? Porque ela está representando. Ela quer representar de alguma forma. E ela vai para o lado mais fácil que ela sabe representar, através do desenho. Aos poucos, ela vai deixando o desenho de lado e vai procurando usar mais as letras, a partir do momento que ela vai conhecendo mais as letras. Aqui, ainda na escrita pré-silábica, o que acontece? A escrita com letras convencionais, a criança já começa a escrever com letras convencionais, no entanto, sem diferenciações interfigurais ainda. Tá? Então, aqui a criança já está tentando fazer várias letras, ó. Ela já está tentando. Olha lá. E ainda na fase pré-silábica, a gente tem escrita com diferenciações interfigurais. Tá? No caso, com diferenciações interfigurais, ela sabe que para escrever ela tem que ter uma quantidade mínima de caracteres e uma variação desses caracteres. Só que agora percebam que as letras estão todas juntas. Tá? Então agora existe uma diferenciação interfigural, que diz respeito àquele aspecto qualitativo. Para escrever uma palavra eu tenho que ter um certo número de caracteres e tenho que ter variação desses caracteres. Quando a criança evolui para a escrita silábica, o que acontece? Agora as letras são aqui, ó, letras de forma utilizadas sem seu valor sonoro convencional. Cada letra vale uma sílaba. Porque assim, ó, na fase silábica ela começa usando a letra, une as letras sem valor sonoro convencional para sílaba, vou explicar para vocês o que é isso, e depois muda para ela evolui construindo as sílabas aí, uma letra para cada sílaba com valor convencional. Qual que seria o exemplo? Aqui, por exemplo, ó, escreve gato, ela coloca I, K e H. Não tem valor, valor sonoro convencional, não é? Se fosse só AU, teria. Porque gato, AU, tem o A e tem o O. Seria convencional, ó, uma letra para cada sílaba com valor convencional. Aqui ela utilizou 3 letras, no caso, sem valor convencional. É que aqui, assim, por que usa mais letras? As letras são diferentes? Porque na pesquisa das autoras, elas utilizam a palavra em espanhol, né? Aí muda. Então, no português, essa criança brasileira, por exemplo, teria colocado assim. No caso do mariposa, sem valor convencional, poderia colocar M, C, D, por exemplo. Ok? Ou MCDS, sem valor sonoro. Às vezes, mas tem o M, tá, mas tem só o M, ó. Você percebe que a criança colocou letras aqui que não tem nada a ver. Aqui ela poderia ter colocado, por exemplo, M, E, A, S, sei lá. Agora, se a criança coloca, por exemplo, A e O, opa, com o valor convencional, uma letra para cada sílaba, com o valor sonoro convencional. Isso aparece na escrita silábica. E ainda na escrita silábica, como nós estamos vendo, vogais com valor sonoro convencional, cada letra vale por uma sílaba. Então, por exemplo, no 2 aqui, o mariposa, o exemplo que eu dei para vocês está aqui, Aioa.
Tá? No caso da palavra, tem aqui, por exemplo, gato, no 5, né? A, O, E. Tem o E sobrando ali, não interessa, a criança percebeu a existência do A e do O, ela percebeu isso. Então isso acontece na fase silábica. E depois a escrita silábica alfabética, em que a criança já consegue escrever, ó. Ela não tem mais uma letra para cada sílaba, ela já consegue se aproximar muito da escrita convencional. Não completamente, por exemplo, aqui no mariposa faltou o A, então ela não percebeu ainda o ma, ela entende que só o M daria certo aqui no ma, o pô faltou o O, não é? Mariposa, não tem problema, ela está bem mais evoluída, a criança já sabe muitas coisas, ela está na escrita silábica alfabética e o próximo estágio é a escrita alfabética, ok? Então essa tabelinha, gente, ela vai ser bem importante, você tem que guardar exatamente do jeito que está essa tabelinha aí, porque isso cai em prova e eu vou mostrar depois resolvendo exercícios para vocês, tudo bem? Analise as escritas de Clara e André. Tá aqui, o André e a Clara. Aí fala assim, ó, Clara tem mais conhecimento sobre a representação escrita do que André, pois apresenta uma escrita já fonetizada, silábica com valor sonoro convencional. Ó a Clara, ó, como que ela escreve mariposa. E olha o André como escreve mariposa. Tá certo, não é? A questão é muito grande, você divide ela. Então, primeira coisa, Clara, ela tem mais conhecimento sobre a representação escrita? Tem, porque ela já está numa fase silábica, ao passo que o André ainda está na fase pré-silábica. Ok? Ó, silábica com valor sonoro convencional ou correspondente. André apresenta uma escrita ainda não fonetizada, pré-silábica. Por que ainda não fonetizada? Porque as letras que ele encontra para escrever não correspondem ao som da palavra ainda. Ele ainda está na questão da quantidade de caracteres, variedade de caracteres, mas na fase pré-silábica essa fonetização não existe ainda. Isto é, não estabelece correspondência termo a termo entre os segmentos do falado e segmentos do escrito, porque isso só vai aparecer na escrita silábica, a partir da silábica. Correto. A A já está perfeita, é a resposta.